sobre a importância do Platão, porque eu acho que ele é subvalorizado no movimento, sabe? Pouco se fala de Platão e o que se sabe dele no movimento espírita é quase só aquilo que o Kardec citou ali, que é muito pouco, é o mínimo. E assim, Platão tem muito mais. E se a gente fosse beber na fonte, fosse leitor de filosofias como a do Platão e outros que eu citei aí, vou citar, a gente teria uma base para o pensamento e a reflexão espírita muito mais forte, robusta. Então eu venho aqui no sentido de valorizar mesmo o Platão. Ele é precursor do espiritismo. Muitos pontos ele já antecipou. Primeiro, eu queria mencionar que o Platão, ele é um filósofo político. Muita gente não sabe disso. Tem pessoas que leem manuais, eu já vi, me apresentam um manual de filosofia e falam, olha aí, Luiz, eu recebi esse manual de filosofia. O que você acha? Eu já vejo se Platão está bem explicado. Geralmente, Platão, nesses manuais, vem com a ética de Platão, a metafísica de Platão, a cosmologia de Platão, mito da caverna, acabou. E a política de Platão? Não, essa aí não entra. Manual que não fala da parte política de Platão, não presta. Simples assim. Platão tinha grande interesse na política. Antes de tudo, aliás. É dito que ele queria justamente aprender política quando ele foi procurar Sócrates. Quer ver? Onde é que está o mito da caverna? Está num livro chamado A República. A República é o quê? Um conceito político. Tem um livro dele chamado O Político. Tem outro chamado As Leis. E aqui ele está delineando o estado ideal. A teoria política, grande parte dela nasce aí. O Platão, por exemplo, nesse trecho aí que eu coloquei, falava de fé raciocinada. Isso está num comentário de um livro de filosofia chamado História da Filosofia, de Giovanni Reale e Dario Antiseri. Na verdade, em muitos diálogos a partir do Gorgias, um diálogo de Platão, a filosofia de Platão relativa a certos temas se configura como fé racionalizada. Olha só que interessante. Não é espírita falando, não. Isso é um livro de filosofia. Porque o mito procura clarificação no logos, na razão. E o logos busca complementação no mito. Em síntese, ao chegar à razão aos limites extremos de suas possibilidades. É a razão enaltecida, né? E aqui ele complementa. Que razão é essa? O que é que o Platão ensinava? Só para vocês terem uma ideia. A verdade fundamental que os mitos procuram sugerir e fazer acreditar é uma verdade de fé raciocinada, como vimos na sessão introdutória. Em síntese, essa verdade consiste em quê? Em admitir que o homem encontra-se de passagem na Terra e que a vida terrena constitui uma prova. A verdadeira vida situa-se no além, no Hades. Hades quer dizer o invisível. Vem do grego adein, é o não visto. Hades, portanto, é o mundo invisível. No Hades, a alma é julgada exclusivamente com base no critério da justiça e injustiça, temperança e devassidão, virtude e vício. Com nada mais se preocupam os juízes do além. De nada importa o fato de que a alma tenha sido a alma de rei ou da mais humilde dos súditos. O que conta são os sinais de justiça e injustiça que a alma traz em si. Bem, isso tem a ver com a política? Totalmente. Aqui você tem uma passagenzinha que explica que a filosofia todinha é política. De Platão, pelo menos, é. Isso tem que vir para o espiritismo também, hein? Platão faz pronunciar no diálogo as seguintes palavras. Sócrates fala no diálogo Gorgias. Creio ser eu um dos poucos atenienses, para não dizer o único, que tenta realizar a verdadeira arte política. Isso aí passa despercebido por espírita. E o único entre os contemporâneos que a pratica. A verdadeira arte política é a arte que cura a alma. Poxa vida, hein? E a torna o mais possível virtuosa, sendo, por isso, a arte do filósofo. Filósofo que não entra em política não é filósofo. Isso na visão de Platão e Sócrates. É daí que vem a teoria de Platão do rei filósofo. O verdadeiro governante, ele tem que ser filósofo. Construir a cidade significa conhecer o homem
e seu lugar no universo. Não tem como você pensar no ser humano isolado, ele tem que estar inserido numa sociedade. Ele tem lugar no universo e na sociedade. De fato, Platão afirma: o Estado não é senão o engrandecimento da nossa alma. Tudo aquilo que existe em nossa psique, em nossa alma. Isso é que é o Estado, a polis, a cidade. Platão falava sobre a estrutura social. Na República, ele fala isso. A alma humana, ela está como base para a estrutura social. A alma humana é vista como constituída por três partes: racional, emocional ou irascível e desejosa ou concupiscente. Racional pensa, raciocina, é a mais elevada. A emotiva, às vezes, age por impulso, se arrepende. A apetitiva ou desejosa ou concupiscente é apenas aquela que vai atrás de interesses materiais. Então, o homem deve se guiar pela parte racional, não tanto pela irascível ou pela desejosa. O irascível vira um homem impulsivo. O desejoso vira um homem interesseiro. Ora, se o homem tem três partes na alma, o Estado tem que ter três partes também. A parte governante, a parte de guardiães e a parte de produtores. Vai ser governante quem tem a alma racional predominante, que a razão deve governar as outras partes. Então os racionais devem governar a sociedade. O irascível, que é impulsivo, reage contra a injustiça, vai virar guardião. E o apetitivo, né, como não faz nada senão por interesse, vai produzir, vai fazer os trabalhos de produção de serviços e bens para poder ganhar seus interesses em troca. E assim tudo funcionaria, né? Isso é a justiça da cidade. Então o governo tem que ser do sábio. Para isso é que Platão inventa o tal do mito da caverna. Embora fale dos homens aprisionados, vendo sombras, e depois libertos para ver a luz, a sombra representa o mundo material, a caverna. Fora da caverna, a luz significa o mundo ideal, que é a interpretação padrão. Isso não é só uma teoria do conhecimento. Isso é uma teoria política. Porque o homem que sai da caverna, que conhece a verdade, o bem, a justiça, tem que voltar para ser governante. O objetivo é esse. É sair e voltar. Por isso o mito da caverna expressa a concepção política. Bem, falando aqui um pouquinho sobre o quanto isso está nas obras espíritas, no Kardec. Os sábios devem governar, dizia Platão. Isso está nas obras espíritas? Que está. No Livro dos Espíritos, questão 917, olha o que diz o Espírito. Cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sabedoria. Portanto, a sociedade deve conferir a autoridade a quem? A quem tenha virtude e sabedoria. Platão dizia a mesma coisa. Só que agora eu estou trazendo Platão no olhar político dele. E está também na doutrina. É importante destacar isso a fim de que os que se creem superiores conheçam os deveres, para merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Olha, que é coisa mais platônica que isso aí, né? A autoridade tem que ser dos sábios, morais. Isso está também no Evangelho, né? Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que sai da caverna, é o sábio que deve governar. E ainda, nas obras póstumas, tem um texto político chamado As Aristocracias. Dê uma lida lá. Sobre a República Democrática Intelecto-Moral. A aristocracia do futuro será uma aristocracia intelecto-moral, em que os governantes serão todos sábios e morais. Olha o que ele diz. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei. Está vendo por que o mundo está assim? Os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Então a lei que nós temos é a dos maus. Suponhamos
que uma circunstância opere a conversão de 50% deles. Os bons, a seu turno, ditarão a lei. O que é isso? Bons, em maioria, ditando leis. Democracia dos bons, legislando. Isso é política, com reflexo em Platão. E aqui você tem o final desse texto, quando ele diz que a reunião das faculdades, inteligência e moralidade, é necessária para a preponderância legítima. A massa se submeterá cegamente a essa aristocracia intelecto-moral pelas suas luzes e justiça. Lembrando que a palavra aristocracia não pega no sentido histórico. A aristocracia no grego, etimologicamente, quer dizer governo dos bons. Aristos, os bons. Bom de bondoso mesmo. É utópico isso aqui, ainda é. Mas um dia pode se realizar, segundo a doutrina. Ó. Será essa a última aristocracia. Isso é um texto político de Kardec, em obras póstumas, reflexo em Platão. Vou passar algumas partes que eu havia colocado aqui, por questão de tempo. Essa aqui eu acho interessante, sobre a abastança natural. Né? Platão diz num livro chamado Epínomes, que está no final aqui das leis, o seguinte: a terra gera alimentos para todos os seres vivos. Isso é uma percepção dele. Se algum fenômeno trouxer consigo o mal, não é a divindade que deveremos censurar, mas sim os seres humanos, por não ordenarem corretamente suas próprias vidas. Agora nós temos aqui o reflexo disso na doutrina. Olha a fala no Livro dos Espíritos, como tem uma inspiração em Platão. Kardec pergunta: por que a Terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? E a resposta é que o homem a negligencia, o ingrato. Ela, a Terra, é, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente o homem acusa a natureza por aquilo que resulta da sua imperícia ou imprevidência. A Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Mas tem os acumuladores, né? Os assambarcadores. Se ela não basta a todas as necessidades, é por quê? Porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário, a necessidade. Pronto, então, questão 705 do Livro dos Espíritos. Isso aqui para mim, é um reflexo total da obra platônica, né? Que não é salientado. Eu não vejo isso por aí. Quem mostrou Platão no viés político representado na doutrina espírita? Estamos vendo agora. E ele é um socialista, hein? Vou falar disso já. O Platão ainda fala o seguinte, esse livro aqui, ó, As Leis, capítulo 9. Seria espantoso, realmente, que no seio de um Estado, e de acordo com a Constituição, supondo esse Estado moderadamente bem organizado, uma tal pessoa fosse cabalmente abandonada, a ponto de ser reduzida à completa indigência. Em razão disso, o legislador poderia, seguramente, promulgar uma lei assim: não haverá mendigos no nosso Estado. Por quê? Não cabe mendigos. Quando o Estado é bem organizado, não cabe necessitados. Tem reflexo na doutrina espírita? Claro. Questão 930 do Livro dos Espíritos. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Kardec comenta: com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário. A não ser por suas faltas, mas a própria falta dele geralmente é resultado do meio em que ele foi colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade. E ele mesmo também será melhor, como resultado de uma boa sociedade. Tem um comentário aqui, né, do autor da tradução do livro. Olha como ele fala, hein? No Estado socialista de Platão, academicamente é isso, no qual se exerce rigoroso controle monetário de demais instituições, a figura do mendigo seria praticamente impossível, injustificável. Assim também no reino que o Espiritismo prega. Tá vendo? Por isso temos que falar de política.
para resolver as questões sociais, a miséria, a indigência, o sofrimento, que deriva da má estrutura. Eu vou deixar na tela esse socialista aqui para ficar bem frisado. Outro dia eu vi uma live de um pesquisador, geralmente historiador e teólogo, gosta de fazer isso, falar o seguinte: não, Jesus não pode ser um socialista nem um comunista. Aqueles do Jesus histórico, né, que estudam Jesus histórico, geralmente falam isso. Jesus não pode ser comunista nem socialista, por quê? Porque essas palavras, esses conceitos só vêm com Marx. Comunismo começa com Marx. Socialismo começa com Marx. Então a gente tem que fazer essa correção aqui, tá? Não começa com Marx coisa nenhuma. Nem a palavra começa com Marx, tá? Comunismo apareceu em 1785, muito antes de Marx nascer. Agora, se a palavra surgiu antes, o conceito surgiu na antiguidade ainda. O que é o comunismo e o que é o socialismo? Vou falar rapidinho aqui. Peguei aqui o dicionário de filosofia. Socialismo é uma designação mais ampla de qualquer doutrina que defenda ou preconize a reorganização da sociedade em bases coletivistas. Nesse sentido, são socialismos o de Platão. Tá? Então, Platão é um socialista. Isso está no dicionário de filosofia. É o que a academia defende. Então não é errado chamá-los de socialistas, nem de comunistas. Isso você encontra também no vocabulário técnico e crítico de filosofia, tá? E tantos outros autores chamam os antigos de comunistas ou socialistas. Alguém pode dizer assim, não, mas isso não é anacronismo? Não. Anacronismo é quando você julga pelos valores de uma época o que não havia na outra. O socialismo já havia. O comunismo também. Se faltava a palavra, não faltava o conceito. Então criamos a palavra, podemos aplicar. E a academia, no mundo inteiro, aplica. Não é errado e não é anacronismo. Anacronismo é eu chamar Platão ou Jesus de marxista, né, ou de russoniano, que aí esses caras vieram depois. Mas os conceitos podem retroagir. Com certeza podem. E são, assim, trabalhados. Aqui você tem como é que eles eram chamados de socialistas ou comunistas. Comunismo e socialismo na antiguidade, antes de 1860, praticamente eram a mesma coisa. Por isso que você vai ler nos manuais de filosofia, às vezes chamam Platão de comunista, às vezes de socialista, porque eram palavras intercambiáveis. Aqui na tela, ó, princípio socialista é que a ação individual não pode ameaçar o bem-estar comum. Os interesses da coletividade superam os individuais, por causa de uma dificuldade ou impossibilidade de conciliar os interesses públicos e privados. Então, o interesse coletivo tem que estar à frente do privado, de modo que o interesse privado não pode sacrificar a coletividade inteira. Pensar assim é pensar de modo socialista. Também havia a proibição da propriedade privada, que era causadora de antagonismo e desigualdades. Havia o controle da sociedade, né, sobre as riquezas individuais para impedir excesso de um lado e empobrecimento do outro. E havia até a divisão igualitária de terras coletivas e inalienáveis, com limitação da desigualdade. Isso aqui nas leis de Platão. Ou a comunidade de bens, que está na República, que é comunismo. Então é bom que todo mundo saiba que o precursor do espiritismo, Platão, é um comunista, tá? Ou um socialista, que naquele tempo eram quase a mesma coisa. É que a palavra comunista deriva de comum. Então, quando você tem a proposta de comunidade de bens, bens em comum, isso é comunismo. Quando você tem a sociedade controlando os bens, isso é socialismo. Por isso que eram parecidos no passado. No presente, isso vai se diferenciando. Eu coloquei algumas referências, né, só para mostrar que no dicionário de Norberto Bobbio, por exemplo, da política, publicado pela UNB, dicionário acadêmico, está dito lá que o comunismo começou com Platão e com outra pessoa também, com Jesus. Platão é a primeira formulação do ideal político comunista. E o comunismo também começa onde? No Evangelho. Ó. Comunismo evangélico. O Evangelho fala de quem? De Jesus. No âmbito da civilização cristã é que florescem os primeiros ideais comunistas. Aqui você tem um textinho do Platão em que ele fala do comunismo. Leis, livro 5º.
item 739C. Por todos os meios, tudo que se tem como privado deve ser em todo lugar erradicado. Se chegarmos nessa medida a tornar comum, de uma forma ou outra, o que mesmo por natureza é particular, num tal estado os habitantes viveriam agradavelmente. Tira tudo que é particular, põe comum. Aí é perfeito. Platão falava isso, nosso precursor da doutrina. Bom, e o Espiritismo? Questão 881 do Livro dos Espíritos. Está aí na tela. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar ou amontoar o que necessita para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Resposta: sim. Pode então acumular, pode ajuntar, mas deve fazê-lo em família. Ué, família é como? É papai, mamãe, filhinho? Não. Como a abelha. Opa, esse exemplo diz tudo. A família da abelha é a colmeia inteira. Então, deve-se acumular em comunidade. Toda a sociedade acumular para todo mundo usufruir. Essa é a tese aí. Como na abelha, na colmeia é assim. Por um trabalho honesto. E não amontoar como egoísta. Isso é Platão representado aí na teoria política espírita. Até alguns animais dão exemplo de previdência, né? Diz o espírito. Previdência social. Então, amontoa coletivamente e distribui. Tese socialista, tese comunista, antiga, né? Kardec fala um pouquinho do comunismo no discurso terceiro da viagem espírita em 1862. Ele enaltece o comunismo. Vida comum para ser menos onerosa. Comunidade de bens para que cada um tenha alguma coisa. Participação de todos na obra comum. Nada de grandes riquezas, mas também nada de miséria. São os sistemas que ele está resumindo aí, os sistemas comunistas. E agora o comentário dele sobre isso, que ele acabou de escrever. O objetivo é louvável, sem dúvida. Aí ele vai corrigir alguns erros lá de percurso, sobre como aplicar isso aí, e depois comenta mais o seguinte. A comunidade é a abnegação mais completa da personalidade, do personalismo. Cada um devendo dar de sua pessoa. Então, a comunidade de bens, o comunismo, requer o devotamento mais absoluto. E o móvel da abnegação e devotamento é a caridade, o amor ao próximo. Portanto, o comunismo, a comunidade, é o enaltecimento do amor ao próximo. É resultado disso. Num sistema que, por sua natureza, requer, para sua estabilidade, virtudes morais no supremo grau. É preciso tomar o ponto de partida do elemento espiritual. Então ele está enaltecendo, está dizendo que o comunismo exige muita moralidade. Bem, sobre Platão, é isso que eu queria trazer, porque o precursor do espiritismo, sendo um socialista ou comunista, ou como se quer chamar, proto-comunista, proto-socialista, que seja, é importante para nós, né? Saber que nós temos essa filiação aí. É isso aí.